Olá, meu nome é Lúcia Machado e esse é o nosso vídeo sobre reserva de emergência. E nesse vídeo você vai ver um pouquinho do que eu gostaria, algumas lições do que eu gostaria de ter escutado muito cedo na minha trajetória. Aqui no nosso canal você verá assuntos sobre orçamento doméstico, investimentos para iniciantes e, em especial, dinheiro de casal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos, comecei a ganhar meu dinheiro aos 13 anos e nunca ninguém, em nenhum momento, me falou sobre reserva de emergência. Coisas ruins podem acontecer a mim e a você a qualquer tempo. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, ou seja, vai acontecer alguns problemas com a gente. Então é melhor que a gente tenha alguma reserva em dinheiro para que possa nos ajudar nesses momentos de infortúnio. Mas não é só coisas ruins que podem acontecer e que você pode precisar da sua reserva de emergência. Eu vou te dar alguns exemplos práticos do que aconteceu aqui na minha vida, na minha família, para que você possa começar a pensar se você ainda não começou a fazer a sua reserva de emergência. Um dos exemplos práticos que podem acontecer, tem uma emergência de saúde, pode acontecer, todo mundo fala, né, sempre que pedem, o que a gente aprende sempre hoje sobre reserva de emergência, pedem para ter de 6 a 12 meses do seu custo mensal. O que é isso? O quanto você precisa de dinheiro para pagar todas as contas básicas da sua vida. E sobre reserva de emergência, ainda sobre reserva de emergência, as pessoas não entendem muito bem por que fazer, para que fazer. Esse dinheiro que você vai guardar, você vai deixar de gastar, vai fazer um esforço para deixar de gastar hoje e vai investir no local seguro, é para que você possa usar em alguns momentos de emergência, como a própria palavra diz, são coisas inesperadas, são ocasiões, problemas inesperados, inesperados entre aspas, porque a gente sabe que a qualquer tempo coisas podem acontecer. Não precisa necessariamente uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, mas que você vai precisar de dinheiro, utilizar a sua reserva. Normalmente são coisas ruins que acontecem. Vou te contar um exemplo da minha vida pessoal. Eu estive num relacionamento durante 5 anos e saí com uma mão na frente e outra atrás, ou poderia dizer também dívidas para todos os lados, na frente e atrás, do lado esquerdo, do lado direito, e eu não tinha nada de reserva de emergência, sendo que eu trabalhava todos os dias, morava num lugar, numa região que não era mais onde eu devia morar por conta do meu padrão de vida, aluguel alto, difícil acesso para transporte, coisas desse tipo que são sempre importantes observar. E aí eu saí sem nenhum dinheiro, não tinha nenhuma reserva, passei por muitas humilhações, eu não tinha condições de alugar um mísero quartinho para que eu pudesse morar. Então eu realmente não tinha mesmo onde morar e não tinha como pagar. E por conta disso, eu passei muitas dificuldades. Eu tive que trabalhar meses a fio, sem folga. Não importa se eu estava cansada, se eu estava doente, eu tinha que trabalhar mesmo assim. Mas eu acredito que se eu tivesse reserva, porque eu estava trabalhando, então a gente acha que nunca pode, mas a gente pode começar com um pouquinho e fazer todos os meses. Então, por onde eu começo se eu ganho pouco? Começa a revisar aí nas suas contas o que você pode tirar para que você deixe de gastar, você deixe de comprar, para que você possa guardar todos os meses, economizar, guardar e investir num lugar seguro. O que é um lugar seguro? Um investimento seguro é um investimento em que você tenha um baixo risco, ou seja, uma segurança, baixo risco e que tenha uma liquidez alta. O que é isso, liquidez alta? É um lugar que você possa sacar, ter acesso a esse dinheiro facilmente. Um exemplo disso eu não uso, mas eu sei que muitas pessoas ainda utilizam. Um exemplo disso é a própria poupança. Por que a poupança? Embora ela não renda, mas ela é segura e você terá acesso a qualquer tempo, a qualquer dia da semana, você consegue acessar facilmente esse dinheiro.
Eu sei hoje que muitas pessoas ainda utilizam a poupança para, pelo menos colocar parte dessa reserva. E um outro investimento também que pode ser utilizado, que eu utilizo, que eu também já utilizei em outros momentos da minha vida, utilizo hoje, e também um outro investimento de baixo risco que eu utilizo hoje, que eu também já utilizei em outros momentos, meu marido também utiliza, são CDBs de liquidez diária. O que significa isso? São investimentos de baixo risco, mas que ganham um pouquinho a mais que a poupança, porém você tem facilmente acesso a esse dinheiro. Então, hoje, R$100, alguns deles, eu não sei todos, mas eu sei que alguns que eu tenho em conta, alguns bancos digitais, com R$100 você consegue acessar facilmente um CDB de liquidez diária, que é uma forma, quando você economiza, você pega esse dinheiro, sei lá, R$100 que seja. Ah, Lúcia, não tenho R$100 hoje, então tem 30, tem 20, começa com esse. Coloca lá na poupança, se você achar que não chegou os R$100, junta os R$100 e depois você transfere para um CDB. Quando você transfere, quando você investe no CDB, na verdade você está emprestando dinheiro para o banco e ele retornará para você conforme a taxa que está combinada. Terá a taxa, não pode ser menos do que 100% do CDI, porque senão aí você vai estar perdendo dinheiro. E uma outra aplicação também que você pode colocar o seu dinheiro lá para render um pouco, para estar seguro e para ter liquidez alta, ou seja, fácil acesso para o dinheiro quando você precisar, é o Tesouro Selic. E na data de hoje, onde eu gravo este vídeo, o Tesouro Selic, o investimento mínimo, a fração mínima que você pode comprar, que você pode começar, é R$152, R$152,32 mais precisamente. Quando você economiza seu dinheiro e investe no Tesouro Selic, é uma forma de você emprestar o dinheiro para o governo e ele te devolve conforme o combinado. E o Tesouro Selic é um investimento de fácil acesso, baixo risco, e você facilmente terá acesso ao seu dinheiro se caso alguma coisa acontecer. Eu não tenho nenhum dinheiro na poupança. Por que eu não tenho dinheiro de reserva de emergência na poupança? Porque eu acho que isso pode ser feito de uma outra forma. Acredito que se tem alguma coisa de emergência, você pode começar usando o cartão de crédito para resolver. Hoje praticamente ninguém usa dinheiro físico, então pode ser que não necessariamente precise. Então eu não tenho reserva de emergência na poupança. Eu tenho um cartão de crédito e eu tenho o CDB de liquidez diária e também tenho Tesouro Selic. Então, na minha humilde opinião, hoje eu não preciso fazer dessa forma, mas já fiz dessa forma em tempos passados, deixava na poupança e depois transferia. O importante é você começar, para que você tenha a sua independência financeira, começando pela sua reserva de emergência. Não só porque você vai começar a economizar, mas porque você vai criar o hábito, você vai se tornar uma pessoa conhecedora de como isso acontece, você vai ter mais dúvidas, você vai buscar por mais informações e você vai se tornar uma pessoa que vai começar a estudar sobre isso porque vai perceber que é importante para a sua vida. A tal da reserva de emergência, ela é tão necessária quanto trabalhar todos os dias e ganhar dinheiro. Assim como você levanta cedo, vai trabalhar. Assim como eu levanto cedo, vai trabalhar, ganhar dinheiro. É tão importante fazer isso quanto salvar um pouquinho da sua reserva. E não adianta dizer que ganha pouco, porque também quem ganha pouco também pode fazer. É fácil? Não é fácil. É com sacrifício que você vai fazer isso. E eu sei exatamente como você se sente, porque no momento em que eu tive que fazer minha primeira reserva para começar algo importante na minha vida, que foi de fato o momento em que nós tivemos que fazer uma reserva, eu e meu marido, meu então noivo naquele momento, nós tivemos que
fazer a reserva. Não tinha nada, eu não tinha como começar uma reserva. Nós combinamos que seria um X, que todos os meses nós guardaríamos para nosso casamento, e eu não tinha como. Eu não tinha como, então eu sei exatamente como você se sente. E sabe o que eu fiz? Eu tive que tirar toda e qualquer compra que não fosse de extrema necessidade. Então eu entendo. Só que a partir disso, houve uma mudança na minha cabeça. Houve uma mudança na minha cabeça que eu passei a entender quanto aquilo era importante para mim, para nossa família. E a partir daí, começou todos os nossos investimentos em casal, porque isso também é muito importante e relevante para que o casal faça em conjunto. Nós sempre achamos que coisas ruins ou necessidades financeiras vão acontecer na casa do vizinho, não na nossa. Então, só para exemplificar motivos pelos quais você deve fazer, porque depois desse primeiro momento em que eu entendi que era necessário a reserva de emergência, aconteceram muitas coisas. Eu não vou colocar aqui na ordem cronológica necessariamente, mas é só pontuar para você saber o quanto é importante fazer a reserva. Uma delas foi na pandemia. Na pandemia nós tivemos a redução de horas de trabalho. Eu não fiquei sem trabalho. 8 meses com redução de 50% de horas de trabalho. Então, em um primeiro momento, nós ficamos 60 dias, depois ia alterando, não sei se vocês se lembram, alterando os prazos, e o governo ia permitindo para que novos contratos fossem feitos de redução de horas, muitas pessoas tiveram suspensão do contrato de trabalho. Graças a Deus, no meu caso, nós só tivemos redução de horas, então nós tivemos 8 meses. Então imagina isso, num ano com 12 meses, nós tivemos redução de horas de 50% durante 8 meses. E sabe o que aconteceu com relação às minhas necessidades? Eu usei da minha reserva de emergência. E ficou tudo bem. Por quê? Porque a gente pôde usar de reserva, porque nós tínhamos feito reservas. Eu e meu marido tínhamos feito reserva. Aqui, isso é assunto para outro vídeo, inclusive se você tem dúvida como é que a gente organiza as nossas finanças em casal, eu posso gravar um outro vídeo com mais detalhe, mas só para não ficar confuso, nós sabemos de todo o orçamento geral, mas administramos separadamente. Então, cada CPF tem a sua conta na corretora e a gente acompanha o tempo todo um só. Então, é um único orçamento, é um único investimento, porém pulverizado, são coisas diferentes. Então, ele tem algumas coisas, alguns investimentos, e que normalmente eu tenho outros, e aí se complementam. Então a gente está sempre conversando, está sempre alinhando, só que a reserva de emergência a gente controla separadamente. Se precisar, um vai aqui no CPF do outro, na conta do outro, e a gente se comunica e está sempre dando certo. Isso que é importante, que dá sempre muito certo. Embora sejam 2 contas e 2 CPFs, no final a gente soma tudo. Então a gente não precisou, porque a gente tinha reserva, e foi muito importante, porque nesses momentos de aflição, a gente não sabia nada do que ia acontecer, então a gente foi usando a reserva aos poucos, porque a gente não sabia quanto tempo ia demorar. E graças a Deus, embora com todos os desafios, com todos os problemas que nós tivemos, né, que eu falo, não eu e minha família, mas todos nós, com todos os problemas de restrições, com tudo que aconteceu naquele período, cada um teve dificuldades específicas. Eu estava com uma bebê pequenininha, de 7 meses, e nós tivemos que, né, pedir muito direção, sabedoria. Claro que, de uma forma ou de outra, a gente tem que saber que coisas ruins e que necessidades vão acontecer. Agora, só para te mostrar um dos motivos pelos quais eu te entendo e que eu acho que é importante você começar a fazer a sua reserva de emergência ainda hoje, é sobre uma situação que aconteceu comigo no começo desse ano, agora no comecinho de 2024, na verdade no finalzinho de 2023, porque na virada eu estava resolvendo essa questão. Então eu tenho implantes dentários. Eu tive muito problema desde muito cedo, porque
A gente teve vários problemas de escovação, não tinha escova de dente, não tinha creme dental, não tinha nada disso, então eu tive muito problema com os dentes e alguns deles eu tive que colocar implantes dentários. Só que no momento que eu fui fazer, na época que eu fui fazer, eu não finalizei. Um lado eu finalizei e o outro não. Por quê? Porque eu fiquei com medo de me endividar e devia ter feito tudo de uma vez e não fiz. Mas, enfim, agora no comecinho de 2024, quando eu fui de finalzinho de 2023 para o começo de 2024, quando eu fui fazer manutenção porque de tempos em tempos tem que fazer manutenção, o dentista me falou da necessidade imediata que eu teria que finalizar o outro lado. E eu tinha feito só uma parte importante, mas uma outra parte que é para finalizar, para colocar a coroa, a parte que mastiga, porque a parte de mastigação estava muito deteriorada e de um lado eu estava forçando mais um lado do que o outro, então eu tive que fazer às pressas o implante dentário. E o implante dentário não é barato. E o plano de saúde não cobre e eu tive que pagar e novamente eu tive que acessar a reserva de emergência. E que bom, graças a Deus que tinha, porque a gente tinha feito um esforço para fazer aquela reserva e assim eu utilizei. Mas não só são coisas ruins que acontecem, coisas boas também acontecem, que você também pode acessar a sua reserva de emergência. No ano passado, em 2023, nós tivemos que instalar o ar-condicionado aqui em casa. Então, não só tivemos que comprar os aparelhos de ar-condicionado e a instalação do ar-condicionado. Para quem não sabe, você contrata uma empresa. Quando você comprou seus aparelhos, você contrata uma empresa para fazer a instalação, porque ela tem que ter uma ligação, ela precisa ter uma tomada específica para o ar-condicionado, precisa estar instalado da forma correta, precisa verificar se a parte elétrica se está ok, porque aparelhos de ar-condicionado consomem muita energia, então tem uma espessura específica mínima dos fios elétricos, disjuntores, tem toda uma parte elétrica que precisa estar pronta para que esses aparelhos fossem instalados. Só que a nossa casa é alugada e ela não estava com uma instalação elétrica pronta para receber esses aparelhos de ar-condicionado. Então, nós tivemos que contratar eletricista, comprar todo o material para deixar instalada a parte, os disjuntores, os cabos, tudo o que seria necessário para quando a empresa de instalar o ar-condicionado chegasse aqui, a parte elétrica tivesse ok. Então, a gente também teve que acessar a nossa reserva de emergência para uma coisa importante. E com tudo isso que eu te falei, eu sugiro que você comece hoje a fazer a sua reserva de emergência, porque se acontecer algo e você precisar de dinheiro, você não terá que pedir dinheiro mais caro, entrar em financiamento, em empréstimo, em agiota, ou ainda usar o cartão de crédito sem ter condições de pagar, fazendo com que isso se torne uma dívida e você terá que pagar juros muito altos. Então, nessa Semana da Independência, eu sugiro a você que comece a pensar sobre isso verdadeiramente, para que você e sua família possam desfrutar de momentos de mais tranquilidades. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.